Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. O que dá para a gente cravar é que os trabalhos físicos estão intensos. A chegada da nova comissão técnica mudou a rotina dos jogadores do Flamengo. Além de 3 dias de treino em período integral, nas últimas 2 semanas o elenco teve que suar a camisa com vontade. A gente está fazendo uma boa pré-temporada para chegar muito bem já no Campeonato Carioca e poder buscar novamente o título. Um dos preparadores físicos é o espanhol Antônio Gomes, que ficou 8 temporadas no Barcelona, 4 delas no time principal. O último trabalho dele foi na seleção da Polônia, com o técnico Paulo Sousa. Ou seja, o cara já cuidou da preparação física do Messi, do Neymar e do Lewandowski. E agora estou aqui com este desafio, que é um dos mais importantes da minha carreira, defender a camisa do Flamengo. O Antônio Gomes também tem passagem pelo Liverpool da Inglaterra, onde disse que aprendeu a ter uma perspectiva inglesa do futebol. Isso quer dizer trabalho físico de alta intensidade. E que agora ganhou um reforço de um aparelhinho pequeno, mas super importante. É esse aí, um GPS de última geração, que promete ajudar na avaliação física dos jogadores. O Flamengo é o primeiro clube do Brasil a usar essa tecnologia. Para que a gente possa ter bom resultado, não só em termos de performance física, como na prevenção de lesão e na recuperação das lesões. Mas como ninguém é de ferro, a sexta-feira terminou com um churrasco depois do treino. Porque momentos assim também ajudam a vencer. Flamengo, o Raed, primeiro já quero deixar a audiência presa, porque o André Hernan daqui a pouquinho vai chegar para falar do Gabigol. Gabigol tem conversas, por que não, de mercado. Daqui a pouquinho tem informações. Antes, as informações são dessa intensidade física do trabalho do Flamengo. O que vem escutando, Raed, a gente acompanha de perto também, é que vários jogadores realmente estão falando, usando essas palavras de intensidade, de que a perna está pesada, mas não como um tom de reclamação, né? É realmente só uma adaptação ao trabalho do Paulo Sousa, que está empolgado nesse início do trabalho do Flamengo. É importante o telespectador do Sport TV, principalmente os torcedores do Flamengo, entenderem que o jogador que está com a perna presa, fazendo um trabalho de intensidade no início de uma temporada, não tem nada a ver com o jogador que muda a preparação física no meio de uma temporada, de um treinador como o Rogério Ceni, que trabalhava a posse de bola e não expunha seus jogadores tanto, quando chega um outro treinador que quer que o jogador corra praticamente o campo inteiro, como era o caso do Renato Gaúcho. Essa intensidade, ela é trabalhada, ela é estudada para ser trabalhada e acredito eu que a rotina de lesões do ano passado do Departamento Médico do Flamengo não vai se repetir esse ano, porque a mentalidade de jogo do Paulo Sousa, que a gente vê aí em tela, gesticulando com os jogadores, instruindo os jogadores a pensar o jogo da maneira como ele quer, ele vai fazer com que os jogadores, com essa intensidade da preparação de pré-temporada, repitam em campo o que ele pretende com o time, que é basicamente você ter aquela rotina de pressão pós-perda, uma dinâmica de último terço do campo de decisão mais rápida. Então, acredito eu que o Departamento Médico do Flamengo não vai sofrer tanto nessa temporada por iniciar uma preparação física desde o início, com a mentalidade do treinador caminhando juntas. É bom você destacar, né, a última temporada, Raed, né, o problema físico foi claro no Flamengo, não só de jogadores entregues ao Departamento Médico, mas também de jogadores que chegaram no fim da temporada esgotados, né? Isso aí realmente ecoou e não soou bem, né, internamente no Flamengo. Então começa com esse nível de entrega dos jogadores, um novo modelo de trabalho do Paulo Sousa, que é outro que está olhando muito a garotada. Um trabalho muito próximo ao Carlos Noval, gerente da base do Flamengo, desde 2012, então também está monitorando.
E aí a pergunta que fica em cima dessa nova estratégia do Flamengo, desse novo planejamento, desse novo projeto, é qual jogador pode se beneficiar. Porque eu lembro quando o Jorge Jesus chegou, e na minha opinião, o Arão mudou de figura no Flamengo, né? O William Arão, ele conseguiu se adaptar muito fácil ao que queria o professor, né? O mister. E agora, Raed, quem que você acha com uma estrutura de jogo que você conhece e viu até hoje do Paulo Souza, tem algum jogador que pode também crescer sob o comando do mister? Eu não vi muita coisa do Paulo Souza, tá, Igor? Eu vi os jogos da Polônia nas eliminatórias. Tem algumas coisas que precisam ser notadas no elenco do Flamengo, como, por exemplo, um lateral esquerdo de maior participação ofensiva. Acredito eu que a gestão Paulo Souza vai ser uma gestão próxima da do Rogério Ceni, um Rogério Ceni 2.0, com o Felipe Luiz atuando de terceiro zagueiro pela esquerda. Você precisa ter dois volantes muito criativos à frente dessa linha de 3 jogadores, e aí eu acredito que novamente o Diego vai ter uma sobrevida no Flamengo, o Andrés Pereira, tão contestado pelo erro na final, agora com um trabalho estruturado, para mim deslancha esse ano com o Paulo Souza, e acredito que com as declarações do Paulo Souza, que já falou que vai utilizar Pedro e Gabigol juntos, que o meio do Flamengo ali, próximo da área, ali aquela região da intermediária ofensiva, vai ser bem povoada, e acredito que ele vai usar bastante Pedro, Gabigol e Bruno Henrique juntos ali por dentro. Vamos seguir falando de atacante, Hernan, porque ontem você conversou com o Júnior Pedroso, para quem não sabe é um empresário do Gabigol, do Gabriel. E eu te pergunto por que a gente está falando no nome do Gabigol aqui na Central do Mercado. O Gabigol é um jogador que nessa janela ele teve propostas, né? O West Ham fez uma oferta pro Flamengo, uma oferta assim que é descabido se você for pensar do que é da importância do Gabigol para o Flamengo hoje. Um empréstimo com obrigação de compra e pagando pelo empréstimo um valor muito alto. E claro, evidentemente os salários do Gabigol sendo pagos pelo West Ham. Uma proposta que o Flamengo não quis nem ouvir, não é interessante para o Gabigol. O Newcastle fez contatos, mas apenas ficou tudo na sondagem, né? Aí seria uma compra definitiva. E o Júnior Pedroso, que trabalha a carreira do Gabigol, né, empresário, trabalha a questão da imagem também, o papo foi muito assim, não há um desespero para que o Gabigol volte para a Europa. O Gabigol bateu na Europa e voltou. E aqui, com o Santos e principalmente, evidentemente, com o Flamengo, brilhou e chegou à seleção brasileira e pode ir para a Copa do Mundo nesse ano de 2022, se o Tite o convocar. Então, assim, é claro que o mercado europeu olha para o Gabigol com um pouco de desconfiança ainda, mas o trabalho do staff hoje do Gabigol é tirar um pouco esse fantasma. E o fato dele estar sendo convocado para a seleção já é um ótimo cartão de visitas para ele voltar à Europa. Não é algo que seja desesperado, mas ele, claro, evidentemente, planeja voltar à Europa. E a gente tem até um trecho da entrevista do Júnior Pedroso falando exatamente sobre como estão os planos, né, ou como foi essa chegada aí do West Ham tentando contratar o Gabigol. Newcastle, a gente tem um grande parceiro inglês, que é um agente, não é tão conhecido, ele trabalha mais nos bastidores, né, e que ele fez realmente uma consulta formal através do Newcastle com a gente a respeito do Gabriel. E o nosso objetivo aqui, o nosso papel como agente também é fazer e passar as informações e fazer as coisas fluírem, né? A gente não avançou com o Flamengo essa possibilidade porque isso também não foi formalizado pelo Newcastle e aí fica uma especulação, né? Não é a forma que a gente trabalha. Agora, o outro clube que realmente andou com a formalização de uma oferta de empréstimo foi o West Ham, e aí eu nem conduzi essa oferta ao Gabriel, eu direcionei direto ao Flamengo, que deu uma negativa, porque o Flamengo não enxerga como possibilidade alguma um empréstimo, mesmo pagando uma fortuna, e a gente também não consideraria uma questão de empréstimo nesse momento. E uma coisa que me chama a atenção não é nem o contato, né? Porque é óbvio que o Gabriel é um jogador hoje que desperta a atenção, pelo que vem fazendo nas últimas temporadas, números absurdos, mas é a questão de posicionamento do Flamengo no mercado, Raed. Há um tempo, quando chegava qualquer tipo de proposta de fora, né, principalmente do futebol europeu, era muito difícil o Flamengo segurar, né? O Flamengo não podia se dar o luxo de segurar um cara e perder uma oportunidade de mercado. Hoje não, né? Hoje o Flamengo está muito mais tranquilo, estabilizado, e não é qualquer proposta que tira um cara do tamanho do Gabigol. Um cara do tamanho do Gabigol. Essa aí é
palavra que vai definir isso. Se você tem um time estruturado, que você não precisa da venda do seu principal jogador para que você consiga terminar o ano com as contas balanceadas, então você não vende. Não foi sempre que aconteceu isso com o Flamengo. No início da gestão do Flamengo, em 2013, o Flamengo teve que abrir mão do seu principal jogador, que no caso era o Wagner Love, para poder manter os salários em dia. A gente vê muitos movimentos de clubes no Brasil hoje fazendo a mesma coisa. O Cruzeiro abrindo mão do Fábio, o Grêmio abrindo mão do Douglas Costa. Só que o momento do Flamengo não é mais esse. O momento do Flamengo é de conseguir balancear as suas contas, vende alguns destaques da base, mas mantém seus principais jogadores. E o Gabigol hoje é o principal jogador atuando no futebol brasileiro, jogador de seleção brasileira, goleador há tantas temporadas do futebol brasileiro. Óbvio que com o mercado na Europa ainda, jogador campeão olímpico em 2016 com a seleção brasileira, mas que tem no Flamengo um projeto de carreira similar a um time como, por exemplo, o West Ham, que tentou a contratação dele mesmo atuando na Premier League. O projeto de carreira do Gabigol no Flamengo é maior do que um projeto do West Ham. E o Newcastle também, esse contato não formalizado, como disse aí o Júnior Pedroso, o empresário do Gabigol, mas tem dinheiro, né? Dinheiro não falta lá, porque é o novo rico do mundo, é o Newcastle. Só para a gente passar para o próximo clube, Hernan, Michael também, o Flamengo segue ainda no aguardo, né, esperando. Aí o que vai dar nessa negociação com o Al Hilal? O Al Hilal quer o Michael quer ir, não faz força para sair, mas aceitou a proposta, mas sem novas atualizações, certo, Hernan? Porque agora a questão é mais da burocracia, né? A questão de você pagar o Goianésia, que tem uma dívida ali quando o Michael foi contratado pelo Flamengo, o próprio Goiás, né? 5% ali da negociação. Não há nenhum entrave do Goiás, o Goiás não está batendo o pé, né? O que a gente tem de informação é que o Goiás, inclusive, foi comunicado que o negócio sairia, que o Michael seria vendido. Então é uma questão muito mais assim. O Flamengo quer o valor fechado, o Flamengo quer o valor de pelos 80% do atleta, que é a porcentagem que o Flamengo tem do jogador, que é um valor cheio, os 46 milhões. Então, assim, o que você tem que pagar para comissão, o que você tem que dar de 5% ali aqui, é o Al Hilal que vai ter que pagar. E para eles, né, para a proposta que é feita, pelo valor que eles vão dar de salário de luvas para o Michael, é o famoso dinheiro de pinga, né? Para eles, né? Os caras também, a gente falou do Newcastle que tem dinheiro, lá também o Al Hilal também, isso não vai ser problema para negociação, você acompanha tudo no ge.globo/Flamengo, com as atualizações do Michael. Tati Tavares, da Gávea, direto, traz pra gente aí as notícias do Flamengo, as fofocas. Muito boa tarde para você, boa tarde pro Eberto, boa tarde a todos. Olha, o Flamengo está finalizando a preparação para o Campeonato Carioca. Vale lembrar que nesse início vai iniciar aí com os garotos da base, né? Eles que arrasaram ontem no Ninho do Urubu, venceram o jogo treino contra o Boa Vista por 5-4 e estavam sendo observados pelo técnico Paulo Souza. O Flamengo estreia no Carioca, né, na quarta-feira contra a Portuguesa no estádio Luso Brasileiro. Enquanto isso, o time segue a pré-temporada e há relatos dos jogadores de treinamento de alta intensidade, treino pesado mesmo nesse período, e a gente lembra que o Paulo Souza veio para o Flamengo trazendo uma nova metodologia de trabalho, e até por isso a diretoria rubro-negra demitiu alguns profissionais, como o preparador de goleiros, Wagner Miranda, e também o preparador físico, Rafael Vinick. No momento, o atual preparador físico é o Antônio Gomes, um espanhol que ficou 8 anos no Barcelona, teve experiências aí com Neymar, Suárez, Iniesta, enfim, vários outros jogadores, e agora ele está dando uma canseira no time do Flamengo. Ele que está dando essa canseira no time, os jogadores estão falando muito sobre isso, e no ano passado a parte física foi muito criticada, né? Principalmente porque o Flamengo conviveu com muitas lesões, isso foi muito importante para a temporada. O rubro-negro terminou 2021 título aí expressivo, e aí eu aproveito esse assunto para trazer para o GV e também para o Carlos Alberto, porque vocês jogaram na Europa, podem comentar melhor do que eu, né? Treino físico dos europeus é melhor do que o dos brasileiros? Pergunto isso porque, com Paulo Souza e Jorge Jesus, a gente ouve muito aí nos bastidores os comentários sobre cansaço, treino pesado, alta intensidade. Mas com Rogério Ceni e Renato Gaúcho, a gente não costumava ouvir muito esses comentários, não. Volto com vocês.
Perninha tá pesada, né, bebê? Pré-temporada. O treino físico dos preparadores europeus, e você teve uma carreira grande também na Europa, é melhor, é mais puxado do que o brasileiro? Por isso que o time do Jorge Jesus voava e não poupava ninguém, e depois do Renato veio poupando e muitas lesões? A palavra é tua, fique à vontade. GV, na Europa, 15, 20 anos atrás, essa parte física de pré-temporada estava muito na frente. Mas hoje a ciência veio para o futebol para agregar. Então, os fisiologistas têm o controle das ações dos jogadores. Por exemplo, no Brasil, há 20 anos atrás, você vai lembrar disso muito bem, a gente fazia tiro de 1000. Hoje em dia não se faz tiro de 1000 e já está cientificamente provado que isso não condiciona o jogador. Tiro de 1000, gente, é um tiro de 1000 metros, que dá 3 voltas no campo. Exatamente. Então, assim, isso não condiciona o jogador. Pelo contrário, o jogador fica até desmotivado para fazer um treinamento desse. Então, assim, hoje no Brasil também já se treina com mais intensidade e todos já fazem treinamento com bola logo no início. É importante você ter a bola, porque o jogador não vai ser só físico. Então, essa parte funcional já com a bola ajuda muito. E esses técnicos europeus vêm com essa ideia, né, com essa ideia de jogo, de treinar com intensidade. É muito campo reduzido, treinos assim que não são longos, isso é importante frisar, não são treinos longos, mas são de muita intensidade. De fato, o time do Flamengo ano passado, além das muitas lesões, né, Edu? Fisicamente a gente sentiu o time arrastado. As finais da Copa do Brasil, o time do Atlético, a reta final, né, da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, que teve um ano também cheio, um time sobrando de perna no Maracanã lá. O que você acha? Você acha que essa volta agora, né, do preparador físico que veio, que trabalhou no Barcelona há 8 anos, pode dar um up nesse Flamengo que ano passado foi tão questionado fisicamente? GV, é uma resposta muito complexa e longa, assim. Eu acho que são vários itens que fazem um atleta estar bem condicionado. Tem um atleta, por exemplo, que marcou, eu não vou falar o nome dele porque não tem necessidade. Ele jogava aqui no Flamengo, com um percentual de gordura extremamente elevado, só de bater na Europa ele já emagreceu. O preparador físico de lá é melhor que o daqui? Pode ser que sim, pode ser que não. Cultura, talvez? Isso que eu ia falar. Existe a parte cultural do atleta. Aqui no Brasil tem muito atleta jogando gordo, sabe? A nossa cultura de deixar acontecer... O Brasil é mais democrático, né, Edu? Democrático muito bom. Democrático não, aqui os caras dão mole pra ele. Tem negociação certa no treino. É bem simples. Na Europa, nos times de ponta, se você estiver fora da regra, você não joga. Você pode ser quem você for. Aqui no Brasil existe essa benevolência em relação a alguns atletas. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, eu acho que o Flamengo, repito, a gente tem sempre esse balizador de 19. 19 não pode servir de alicerce. Mas nem e não pode servir de exemplo. É porque, olha só, 19 aconteceu tudo certo. Mas fisicamente... Um exemplo claro, o Rodrigo Caio vinha de lesões. Repito, eu falo sempre do Rodrigo Caio, veio de lesões. No Flamengo 19 não teve lesões e voltou a ter depois. Mas isso não é uma casa. Sim, a gente passou por uma pandemia. Tem alguma coisa aí que justifique isso? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Jesus fez um grande trabalho no Flamengo, da parte extracampo. A dúvida não é essa. A dúvida é, eu acho que temos profissionais, principalmente de medicina e educação física no Brasil, do mesmo nível de lá ou até melhor. O tema, eu acho que, assim como a nossa imprensa é mais benevolente com quem vem de fora, com técnicos, a paciência maior, o atleta, quando vê um cara de fora que não conhece o meio, que não tem resquício de amizade, não tem nada, o atleta se comporta diferente. O ser humano é adaptável. A gente é fruto do meio. Se lá fora se come macarrão, você chega e você vai comer macarrão. Você vai de manhã. Aqui é pão com queijo. Você vai comer pão com queijo. A gente vai se adaptando. O atleta vê o cara chegando de fora, com moral e tal, ele dá um passinho para trás, cara. Sabe? Ele tem esse senso, tipo assim, pô, aqui eu não conheço o cara, chegou um técnico que trabalhou comigo há 10 anos atrás. Tudo isso muda. E o brasileiro, a cultura do futebol brasileiro é ruim. É ruim. A gente tem um gapzinho de evolução que a gente está tentando tirar. Tá mudando. Mas existe esse gapzinho do atleta se comportar de maneira diferente com pessoas diferentes. O senhor, que gostava de matar treino físico, eu estava até falando isso com a Tati de manhã. O Carlos era um privilegiado, porque assim... Nós somos todos, já viu foto de criança? Exatamente. O Carlos não treinava tanto... Não, nasci com 5,2 kg parto normal. Não é possível. Um bezerro. Andei com 8 meses, pô. Um bezerro. Precoce. Tá igual o Tasmania ali da blusa do Free Clear. Ou então igual o Tasmania da sua pele. Pode seguir. Tem algumas tatuagens. Olha aqui.
Perdi até o rumo agora. Essa porrada que você me deu nessa sexta-feira. Carlinhos, seguinte, você é um cara que privilegiado. Você tomava um Guaraná natural, você gostava do Tchugere, gostava do risca-faca, que eu não ia, mas eu sabia. Que eu, não, você podia, você não jogava. É verdade também. Mas você era um touro, cara. Você era muito, se arrastava e braçada. Mas você sabe que a cultura do brasileiro, o cara dá uma matada no treino, o cara no hotel. Alguma vez em concentração, alguém pediu alguma coisa fora do cardápio no quarto? Não tô falando de álcool, não. Não, sim. De álcool a gente sabe que pediu. Isso é normal. A gente sabe, vou mentir pra mentiroso. Você pedir alguma coisa fora do cardápio, tipo, é lógico. Camarãozinho? Um hambúrguer, um camarão. Tem até uma história boa de camarão quando a gente estava concentrado em... Só que o César, goleiro do Flamengo, que se despediu da torcida rubro-negra, foi a um podcast e deu uma declaração um tanto quanto polêmica sobre parte tática. A nossa enquete é físico versus tático, né? No YouTube da Band TV. Vamos ver, ó. Lá no BarbaCast do nosso querido Rafael Tota, a barba mais feia do Brasil. Vamos lá. Vamos ver o César. Eu acho que ele tentou, de todas as formas. Eu acredito que ele fez o melhor que ele podia com relação ao que ele tentou passar todo o conhecimento que ele tinha. Não é simples trabalhar e treinar jogadores tão, acredito, né, tão capacitados, tão experientes também, porque às vezes uma forma que ele tem, né, de trabalho é difícil você colocar, né? É difícil você fazer com que talvez um time que de muito tempo joga de uma maneira, às vezes ele quer, né, fazer uma situação diferente, é difícil. Então, para o cara ter tempo para trabalhar, enfim, sei lá, eu acho que o nosso grupo ele anseia muito por trabalhos táticos e talvez, né, possa ter faltado um pouquinho. Mandar um abraço pro Rafael Cota, parceiro lá do BarbaCast, muito legal o canal dele. Agora, talvez, não sei, de repente, entretanto, porém, porventura, tenha faltado alguma coisa de parte tática e o nosso grupo anseia por isso. E a minha pergunta vai para você que sempre foi líder, direto, na lata. Pô, um time com Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e com um cara que dá abertura como o Renato Gaúcho. Se o time tá nesse anseio pela parte tática, não é melhor chegar e falar, Renatão, então, te adoro você, mas vamos se for o caso, tá? Vamos trabalhar essa parte tática. E o Renato sempre deu essa liberdade para os jogadores. Eu trabalhei com ele, então, assim, é um cara que evoluiu muito, tá? Principalmente com o apoio do Alexandre Mendes, que é um baita do auxiliar. Então, assim, o Renato evoluiu muito e os times dele sempre têm a ideia de propor jogo. Você vê que o início do Renato Gaúcho no Flamengo foi avassalador. Sim. Então, assim, se todo treinador que chegar no Flamengo tiver que se adaptar sempre aos jogadores, a coisa não funciona. Aí vai ficar sendo viúva do Jorge Jesus a vida inteira, que é o que o Edu falou. Não serve de parâmetro o ano de 2019. Não serve de parâmetro. E se o jogador está insatisfeito com alguma forma de treinar, contesta. Hoje em dia você tem liberdade de dar sua opinião. Não tem esse milindre com o Renato. Aí com o Rogério Ceni também teve problema. Então, assim, eles vão falar que tem problema sempre, com todos os treinadores. E os resultados... Agora, Edu, boa bola que o Carlos Alberto levantou. O jogador tem que se adaptar ao estilo de jogo do treinador que vem, ou o treinador que vem tem que olhar o material humano e tentar tirar o melhor ali, fazendo essa mescla? Cara, eu gosto do Renato, tá? Particularmente eu gosto do Renato e eu como treinador? Como treinador e como personagem. Como pessoa também. Como pessoa eu não conheço, mas como personagem ele me agrada, tá? Eu acho ele um cara bacana, faz bem o futebol brasileiro. Eu falava que ele deveria ser o próximo técnico da seleção brasileira pós-Copa do Mundo, depois do Tite. Só que aconteceu o seguinte... Você já mudou de ideia? Mudei. O que aconteceu? Hoje quem seria pra você? Se fosse obrigatoriamente nacional, Cuca. Cara, se tu fala o Guardiola, eu tiro o microfone e saio do programa. O Guardiola é óbvio, tem que ser, se puder, óbvio tem que ser ele. Mas deixa eu concluir o raciocínio. Umzinho só, me dá essa moral essa semana. Faustinho. Umzinho só. Dá essa moral, obrigado. Camisa ridícula. Presta atenção. O Renato é vítima. O Renato foi vítima no Flamengo do que ele falou. O Renato foi vítima do próprio personagem. Se você falasse pra mim, você acha o Renato um cara super técnico de estratégia e tal? Não, ele não é. Não é. E ficou muito claro no Flamengo. Por que foi muito claro no Flamengo? O JJ é assim, eu não acho o JJ a última bolacha do pacote, não. Mas ele conseguiu implementar isso no Flamengo. Ele quebrou paradigmas no Brasil, tinham aos montes. Como? Ter que poupar, ele não poupou. Exatamente. Jogar com dois caras, voltar 4-4-2 com dois atacantes mais dentro da área, Bruno Henrique. Ele fez isso, ele fez uma série de variações.
que quando caiu na mão do Renato, faltou papel pro Renato, faltou livro pro Renato.